Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta, como sempre. E o nosso assunto já foi mencionado aqui, e é bom lembrar, e que a participação dos nossos irmãos tem sido extraordinária. As respostas que estão sendo dadas são perfeitas. Eu vi aqui uma resposta aqui do nosso irmão Patrick, na pergunta 4, né? Perfeita a resposta, muito bem colocada, e nós vivemos disso, daquilo que o Senhor nos dá cada dia, que é a revelação. Podemos entender muita coisa a respeito de Bíblia e saber onde estão os versículos. Não é ruim isso é muito bom. Mas isso não quer dizer salvação. Eu conheço pessoas que ganharam título de campeãs em conhecimento de Bíblia e hoje são ateus. Eu tinha um amigo, por cima não era meu amigo, era também cliente, né, que esteve em Israel e, como resultado do desempenho dele num debate bíblico, e ele tirou o primeiro lugar e recebeu o prêmio de uma visita em Israel, passar uns dias lá por conta daquele prêmio que ele ganhou. Voltou, está tudo muito bem, gostou muito de Israel. Poucos dias depois eu encontrei, como é que você está? Ah, estou bem, estou bem. É a sua igreja? Não, eu já saí de lá. Você saiu da igreja por causa de quê? Não era uma igreja nossa, por acaso, podia até ser também, mas não era. Aí eu disse, mas o que aconteceu? Eu disse, não, eu agora sou ateu. Conhecedor de Bíblia, profundo, ganhou o título, né, de melhor desempenho, um debate, mas o que adiantou? Então, essa palavra, para nós, define claramente o motivo dos estudos que estão sendo feitos. O que nós estamos mostrando agora, a partir do capítulo 5? Uma igreja que foi embora. Pronto, acabou. Cumpriu a sua missão. A porta da graça fechou, o Espírito Santo levou, fez aquilo que o Eliezer, não é? Que foi enviado por Abraão para buscar uma noiva para o seu filho, Isaque. Ele cumpriu a missão, acabou. Tirou Rebeca. Vamos embora. Você quer ir? Quero. Ao amanhecer do dia, estavam indo embora. A igreja é assim. Ao amanhecer do novo dia, o Espírito Santo carregou, acabou. Não tem mais compromisso. O período da graça se encerrou. Então, agora é um outro projeto que está em andamento, da mesma forma, profetizado, muito bem distinto com relação ao mundo, com relação a Israel e com relação a uma igreja que vai ficar. Vamos fazer aquela diferença que é fundamental, porque nós hoje temos pessoas novas nos assistindo e que talvez não entendam muito bem aquilo que é fundamento, a preocupação do Senhor Jesus e de toda a palavra de Deus, centralmente está na igreja fiel. Então, existe a participação do mesmo Espírito para uma igreja, que é a igreja que foi chamada. Então, você foi chamado, seu vizinho foi chamado, o seu parente não foi chamado, mas você foi chamado. Não foi escolhido. Por quê? Porque você falhou no projeto que o Senhor tinha para a sua vida. Quando Deus chama o homem, Ele chama o homem para um projeto profético. Então, a partir daquele momento, a vida passa a ser contada sob o aspecto profético. Então, o aspecto profético da vida de um crente, de um servo de Deus, está exatamente no seu tempo de chamado e na sua partida.
entre o chamado e a partida, isso é o tempo profético. Por quê? Então ele, aos 20 anos, aceitou Jesus. O tempo dele começou a contar profeticamente ali, para o homem. A eternidade já tinha determinado aquele momento do chamado. E o tempo foi passando e ele foi fiel e ele termina os seus dias, como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é aquele cidadão que bota o versículo para justificar a sua queda. Então ele saiu, foi chamado um dia, escolhido para o ministério, mas ele abandonou para lá, achando que estava na cabeça dele e começou a fazer o que ele queria. Então, ele foi chamado e não foi escolhido. O ministério é outra coisa. Mas quando nós falamos na vida do crente, nós estamos falando de que o crente, seja ele fiel ou infiel, ele recebe os mesmos benefícios. Ninguém sabe avaliar a fidelidade, humanamente falando, de A, de B, nem de C. Essa fidelidade, ela vai ser cobrada no decorrer do chamado. Então ele hoje foi fiel, recebeu uma bênção hoje, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, teve dons espirituais. Então ele está numa caminhada. E essa caminhada é profética. É diferente da outra caminhada, simplesmente do mundo que ele está vivendo. Porque ele agora abandonou grande parte dos seus interesses do mundo, desta vida aqui, o que é uma necessidade, e ele passou a determinar uma parte da vida dele para a eternidade. Então ele escolheu a eternidade e deixou aquilo que é do homem aqui, aquilo que todo mundo gosta e que naturalmente deve viver aquilo que gosta. Mas o homem tem a oportunidade de ser fiel e ser infiel. Quando fala fiel e infiel, não está falando do ímpio, não está falando do mundo, está falando da igreja. E esse entendimento, enquanto não entrar na mente das pessoas, as pessoas vão ficar numa igreja, vão ser infiéis, se achar que estão salvos. Há dias atrás, eu fiz uma pergunta a um cidadão. Tem certeza que eu estou salvo? Você tem certeza? A sua certeza mental, da capacidade que você tem de raciocinar, é isso? Olha aqui, não é assim não. Os frutos é que vão dizer se você é ou se não é. O Senhor vem colher frutos. A igreja que vai subir, ela tem frutos. Os frutos da carne, é isso? Não, ela tem que ter os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Eles estão muito claramente na palavra. Você não tem todos, mas a igreja tem. Bem, então vejam só. Então, a igreja, quando o livro de Cantares aqui, a preocupação é igreja fiel, igreja infiel. Só isso, nada mais. É o ímpio que ficou, o que não gosta de Jesus, o que foi lá para a ideologia dele, qualquer, seja o que for. Não tem nada a ver com isso, nada. Aqui, a beleza do livro é fazer a diferença. Então, uma igreja foi embora. A igreja que foi chamada e foi escolhida. E ficou uma outra igreja que foi chamada, mas não foi escolhida. Por quê? Porque ela se tornou infiel. Então, ela se tornando infiel, ela se misturou com o mundo. Aí o irmão que deu o texto aqui, fala a respeito das mulheres, o mais formosa entre as mulheres. Então, ele está falando de uma escolha que ele fez, mas que não era da igreja fiel. Porque a igreja fiel, ela partiu, ela foi para a eternidade. Mas ela ficou, a igreja que ficou. Mas sabe que o Senhor levou aquilo que era o melhor. Então, está aí a resposta do primeiro
texto que está aqui. Então, no segundo versículo, vamos voltando aqui ao primeiro ainda, diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, e digais que estou enferma de amor. Quer dizer, ela diz assim, filhas de Jerusalém, está falando a respeito daquelas que ficaram, de uma igreja que ficou, e de Jerusalém, do Israel que está no tormento, na tormenta. Filhos de Jerusalém, se vocês encontrarem os irmãos da igreja lá, se vocês virem alguém está se reunindo, se vocês encontrarem, não é, um grupo que está jejuando, está fazendo madrugada, me diz onde é que está, porque eu já não tenho mais forças. O amor já foi embora, o Espírito Santo já foi embora, o amor morreu para ele. Então a morte, ele voltou à situação da morte eterna. Morreu, acabou. Não vai ter outro arrebatamento. Essa é a resposta. Não tem um outro arrebatamento. Por quê? Porque o Espírito Santo desapareceu na vida daqueles que ficaram. Por quê? Não, porque eles preferiram o mundo do que o Senhor Jesus, aquele que ela descreve de um modo perfeito. A descrição da igreja fiel a respeito do Senhor Jesus é a mesma da igreja infiel que não vai ser arrebatada. Não é do ímpio, o ímpio é outra coisa. O ímpio é o projeto da graça, Jesus veio ao mundo, então, não é aquilo, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Não é boa vontade do homem para com Deus, não. Existe uma religião que diz que é boa vontade do homem para com Deus, não é não. É de Deus para com o homem, é o inverso. Então, nós temos que voltar o nosso olhar para esse tempo e agora que o Senhor está nos dando para recordar, para nos situar diante de um chamado que foi feito e que precisa permanecer. E não vai ser sustentado mais com versículo bíblico, simplesmente. Não será. Nunca, jamais. Mas será um projeto, esse projeto, onde o homem está na dependência do Espírito Santo. E acabou. Pode ser o pastor, pode ser diácono, pode ser pregador, pode ser tocador de instrumento, pode ser o que for. Mas ele tem que estar à disposição do Espírito Santo. Voltando então aqui, essa igreja que ficou, vai ficar catando Jesus aí. Vai ficar catando uma reunião, quem sabe. Mas ela, iludida, é uma forma dela pensar que vai sobreviver, mas ela sabe que não vai sobreviver. Mas é o desencargo de consciência, é a dor da ausência do amado, daquele que foi embora. E continua as descrições. E diz o seguinte, ainda no verso 9, qual a aplicação profética da expressão mais formosa entre as mulheres? O nosso irmão já respondeu, nosso irmão Patrick, lá da Bahia, não é? Que fala da sua beleza de forma e tudo isso. Então, mais bela entre as mulheres. Então, eu saltei aqui o verso anterior, o texto anterior, que fala a respeito de um conjunto de tudo aquilo que ficará depois do arrebatamento da igreja. O apelo que é feito à igreja infiel, Israel ou o mundo. Quem está fazendo o apelo? É a igreja infiel, é Israel ou é o mundo? O mundo está falando a respeito, assim, que é o teu amado? Que Jesus é aquele? Esse que todo mundo já fala mal? Esse que está sendo, não é,
abandonado pelo cristianismo que está aí, que já foi há muito tempo, é esse que as pessoas vão perguntar. Escuta uma coisa, não é esse Jesus? Quem é ele? Ele é um líder como outro qualquer? Por quê? Porque os indivíduos se tornaram líderes sem o Espírito. Então, é esse Jesus? Você ficou? Como é que você ficou? Você não disse que era ele que salvava, que ia para o céu? Cadê você? Você não está aqui. Então, é o sofrimento dessa igreja que não tem resposta para esse momento. Líder mundial, por que ela está preocupada com isso? Porque o líder mundial vai estar sentado no trono lá em Jerusalém. E ele precisa disso aqui, que ele é líder também. Ele vai sair do meio da igreja, porque as pessoas não sabem que a trilogia do mal, a besta, o anticristo e o falso profeta estarão juntos. Os três dando poder e autoridade ao anticristo. Não é simplesmente o que vai dominar economicamente, porque é um poder político e religioso e econômico que vai dominar o mundo. O dinheiro todo vai ser por conta dele, que vai distribuir. E o mundo estará voltado para esse grande líder. E aí vem a comparação. Escuta uma coisa. O líder que vocês aí, o mundo se acabou com fome, está tudo aí. Cadê? E cristianismo. Aí esse sim, esse que é o líder. Porque ele vai dominar o mundo. Outro amado. Hoje estou tocado a água. Mas vejam só, nós temos ainda a aplicação profética das características e expressões que já foram colocadas aqui. Então, Cândido é o branco, não é? Rubicundo é o vermelho, quer dizer, a santidade do poder do sangue de Jesus. Poder do sangue de Jesus. Então, ela sabe que é Ele. Ressaltando essa santidade, a igreja que vai ficar, ela vai falar sobre isso. Eu também clamei pelo sangue. Eu também tive experiência com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive a experiência e neguei. Meus irmãos, quando nós estamos fazendo os textos, as pessoas não devem ficar preocupadas. Eu acho que eu não vou, eu acho que não é problema aqui. Não há um julgamento aqui. Não estamos preocupados com o julgamento, mas estamos mostrando o profético, aquilo que o Senhor está colocando à nossa disposição para ninguém ser enganado. Então, na resposta, os irmãos estão vendo aí, tudo muito bem colocado. Nós vamos continuar no próximo seminário, o mesmo assunto, e os irmãos vão continuar vendo que a igreja que vai ficar, a igreja infiel que está no nosso meio, nós não vamos pensar na igreja que está lá no mundo, não, é aquela igreja que foi chamada, foi batizada com o Espírito Santo, que diz que teve dons espirituais, essa é a igreja. Vamos ver qual foi o valor dela. Ela vai, aí nós vamos entender por que a doutrina, por que precisa ensinar agora, até quando as portas do Evangelho estarão abertas no Brasil. No mundo, a perseguição já é tudo que se chama Deus, né? É um cristianismo que já não existe mais. Só de movimento, né, de animação, de expressões, né, que não tem valor nenhum, né, de farra, uma farra religiosa, que anda em muitos lugares. E que se deixar, elas entram em todos os lugares. Porque o homem traz para dentro da igreja aquilo que ele queria quando estava no mundo. Então ele quer que volte o mundo para dentro da igreja. E a igreja fiel, nessa hora, ela está sendo definidamente colocada na sua posição. Então, tudo que nós estamos dizendo aqui é confirmando a sua vida espiritual como igreja. Se você está nesse aspecto aqui, mostrando, vivendo,
entendendo a mensagem, lutando por ela, orando. E vou dizer mais, quem está fazendo isso está tendo uma libertação em casa, no lar, em curas. Não precisa nem estar dando ordem. Você vai ser curado da cabeça, você vai ser curado do pé. Não vai precisar disso. Nem está precisando. Porque o Senhor está fazendo a obra através da palavra dele. Esse é o momento mais importante da palavra de Deus. É a palavra que se cumpre e a palavra que será levada, que conduzirá o homem à eternidade. Não tem outra saída. Conversa de homem, conversa de gente, esquece. Há coisas bonitas, filosóficas, teológicas, mas não preenchem a necessidade da alma humana. Vamos lembrar, então, aquilo que se diz profético. Profético é tudo aquilo que vem da eternidade. Pronto. Então, é aquilo que está relacionado com a operação do Espírito Santo. Sua vida é profética. Você está vivendo sob o governo do Espírito Santo. De 20 anos, você foi a 80. Então, 60 anos na presença do Senhor. Passou, é isso mesmo. Nós temos, vivendo esse mundo que aí está. Ninguém vai viver a vida inteira um engano que o adversário tem feito na mente. Você não vai morrer e vai ser igual a Deus. É isso que está todo mundo crendo aí fora. A obra do Espírito não está crendo nisso, não. Nós sabemos que o nosso Salvador, que vamos morrer, sim, mas vamos ressuscitar com Cristo.